Você já ouviu falar sobre psicologia obstétrica? É uma área da psicologia ainda em construção e que se propõe a acompanhar homens e mulheres durante a concepção, gravidez e pós-parto. Dentro desse ciclo entram questões como desejo ou não de ter filhos, violência no parto, maternidade real idealizada, adoção e tantas outras experiências. Para a gente entender melhor, eu nem sei se eu expliquei direitinho, sobre esse desenvolvimento dessa prática e a atuação dos profissionais, a gente recebe aqui no estúdio as psicólogas Magda Spinello Consul Silva e Fátima Ferreira Bortoletti, que é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Obrigada você pelo convite. Eu expliquei certinho, pessoal? Explicou. É isso, expliquem melhor para a gente, então, de uma forma mais abrangente, o que é a psicologia obstétrica. Então, a psicologia obstétrica ela é muito ampla, né? Porque Sim. a psicologia obstétrica, embora o termo obstétrico muitas vezes dê a ideia de que é só num período de gravidez, ela começa muito antes. A psicologia obstétrica, ela começa atendendo já aquelas mulheres que querem engravidar. Sim. E que estão com alguma dificuldade e que querem fazer um planejamento. Atende toda a gravidez, atende o parto, pós-parto, até o 3º mês pós-parto, no mínimo. Sim. Né? Então, é um processo muito longo, né? E atende, principalmente, o que é normal. Porque as pessoas, quando pensam em psicologia, em psicólogo, logo falam, não, é só quando tem problema. Não. A psicologia obstétrica, ela trabalha também com as gravidezes normais, Sim. Né? No sentido de prevenir, porque a psicologia obstétrica, ela tanto trata, né? Ela tanto é um tratamento, quanto ela é uma prevenção. É uma prevenção de transtornos psíquicos naturais que acontecem no ciclo gravídico puerperal, que é o período, todo esse período que vem da gravidez, do parto, do pós-parto, considerando que o nosso pós-parto vai até o 3º mês pós-parto. Sim. Né? Então, a gravidez, a psicologia obstétrica, ela trabalha dessa forma, bem ampla. Tanto nas gravidezes normais, como naquelas que têm algum tipo de problema. Então, quando você tem alguma anomalia fetal, quando você tem alguma patologia materna que possa comprometer a gravidez, né? Por exemplo, quando você tem um diabetes, quando você tem uma hipertensão. E trabalha principalmente no normal, prevenindo essas doenças, prevenindo todos esses quadros que podem comprometer. É uma área recente de atuação? Eu posso chamar de recente, porém a gente já vem batalhando com isso há pelo menos, nós duas, há pelo menos uns 30 anos, né, Fátima? Sim. Que é um trabalho feito em todo o ciclo gravídico puerperal e que acompanha esses casais, essas mães, até o 3º mês, como ela bem disse, e com foco e alguns objetivos que são importantes da gente citar, né? Situar para o nosso trabalho. Não sei se mas você vai... é recente porque antes não existia essa preocupação? Por que é recente? Então, na verdade, a psicologia obstétrica, ela nasceu da ideia da psicoprofilaxia, que vem lá da França. Né? A professora Feiga Grunspun, que poucas pessoas sabem, trouxe o método psicoprofilático da França, que é um método que trabalhava com parto sem dor. Tá. É o famoso. Sim. Então, veio daí. Só que esse método, parto sem dor, né, ele vai trabalhar com a preparação para o parto. Então, é tudo um condicionamento, Pavlov, aquela história que, assim, as pessoas conhecem. O que a psicologia fez a partir daí? A psicologia obstétrica, ela desenvolveu um aprofundamento nas questões emocionais, porque se descobriu que o método psicoprofilático não funcionava para todo mundo. Sim. Porque dependendo do seu emocional, você não tinha uma resposta ao condicionamento. Sim. Então aí surge a psicologia obstétrica. Quem trouxe essa ideia foi a professora Feiga Grunspun, e ela, por questões pessoais, não pôde dar seguimento, né? E a gente começou isso em 83. Então tem aí 35, 36 anos que começou a partir daí, desenvolvendo as questões emocionais. Por quê? A gente vive o estresse, naturalmente, em todas as situações. Sim. A vida é feita de estresse. Todo esse período de gravidez, de parto, do pós-parto, do quero engravidar, não estou conseguindo engravidar, ela tem um estresse natural.
que faz parte. Só que cada um de nós enfrenta isso de uma maneira diferente. Então, o que para uma pessoa pode passar assim tranquilamente, sem problema nenhum, só por uma ansiedade, né, para outra pessoa pode trazer problemas sérios, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista psíquico, né? Então, o que a gente faz, o que a psicologia obstétrica fez? Ela trabalhou desenvolvendo recursos para enfrentar esse estresse que é natural na gravidez. A minha impressão é que as percepções da mulher em relação a esse estresse que rondam a gravidez eram sempre ignorados. E por isso que talvez não existisse um suporte para esse momento, um suporte específico para esse momento. Hoje, passou-se a dar mais atenção a esse estresse e a essas particularidades desse momento da mulher? Sim, porque são coisas que passavam desapercebidas, inclusive no homem. Sim. Só que muitas vezes o estresse da mulher, ele é acentuado pelo estresse masculino. Sim. Né? Quantas vezes, né? Sim, e tanto que o objetivo desse trabalho, acho que dá para falar, né, é trabalhar a relação do casal, uma integração, uma inter-relação no casal, fazer com que esse pai desenvolva a sua paternidade, né, e que essa mãe também colabore com esse jogo, vamos dizer assim, e na relação, na tríade mãe, pai, bebê, que vem por aí. Nesse sentido de responsabilizar o pai mais por esse processo, hoje é mais fácil trabalhar do que antigamente ou não? Não, é muito mais fácil. Eles estão muito hoje participativos, é muito mais né? Sim. Muito. Né? Os homens, eles no início, eles têm assim, depois quando eles entram no processo, eles defendem o espaço deles. Sim. Não é verdade? É muito interessante o quão é importante a presença desses pais. Eu venho estudando bastante, né? E trabalhos, inclusive, internacionais, contam que o pai, participando da gravidez, é um grande objetivo que a gente tem que acionar, que é se preocupar com a depressão pós-parto ou com uma psicose puerperal. Então, a presença desse pai é fundamental para que isso não desenvolva, para que isso não aconteça. Sim. Né? E essa atuação no passado devia ser difícil, porque não existia essa relação do pai com a saúde da mulher recém-mãe. Não existia essa. Ele só saía para trabalhar, para cuidar da família, né? Esquecendo da sua própria vivência, que é a vivência masculina, a paternidade. Claro. É fundamental. Então, mas isso era uma coisa muito reforçada socialmente. Claro. Né? Não, gravidez é coisa de mulher. Sim. E não. A mulher que está sozinha na gravidez, ela tem muito mais riscos, ela tem muito mais intercorrências. Como a Magda falou, né? A questão da depressão pós-parto, a ausência do parceiro no ciclo ali é garantidamente uma depressão pós-parto feminina. Sim. Agora, aquela mulher que também não deixa aquele homem participar, quem vai ter depressão pós-parto é ele. Puxa, existe isso que também. Isso já é um maravilhoso olhar da psicologia obstétrica nesse aspecto. Claro. Porque as mulheres estão muito mais independentes, só que esquecem essas questões de que gestar, né, estar com o pai do bebê, isso facilita Fortalece essa os relação. vínculos, claro. Exatamente. Agora você falou que tudo isso surgiu desse estudo do parto sem dor. E hoje no país, que a gente sabe que tem, não sei se índice, mas inúmeros casos de violência obstétrica. Então, na verdade, a psicologia obstétrica, ela sai desse modelo de parto sem dor. Sim. Né? Não é preparação para parto, é preparação para maternidade e paternidade. Ou seja, é uma forma mais ampla de você enfrentar toda a situação. É claro, a gente tem um instrumento muito importante na psicologia obstétrica, que é o pré-natal psicológico. No pré-natal psicológico... Eu nunca tinha ouvido falar também. Pois pré-natal então psicológico. Você está ouvindo hoje, né? E assim, é um instrumento... O pré-natal psicológico, ele nasceu em 83, no Hospital Ipiranga, da rede pública de São Paulo. O que o pré-natal psicológico faz? Por que acontece muita violência obstétrica? Por um despreparo de todos que estão ali. Sim. Né? Então, por exemplo, a própria mulher,
que não consegue respirar de uma forma adequada, que canaliza a força de uma forma adequada, ela dificulta a saída do bebê. Tudo isso vai desencadeando um estado de desespero na equipe. Sim. E que toma atitudes, muitas vezes assim, mais agressivas para tentar salvar aquela mãe e aquele bebê. Sim. Se você desenvolve naquele casal, né, condições, instrumentos para enfrentarem um período de dilatação, né? Com respiração, com relaxamento, com massagens, com simulado de parto, sim, com dessensibilização de cesárea. Tudo isso baixa a ansiedade. Tem muito a ver com levar informação. Sim. Que a psicologia obstétrica pensa sempre em um trabalho multiprofissional, sim, né? Quando você fala disso. E aí a gente pensa na nossa atuação como o pré-natal psicológico. Então, ele não abrange só o casal, a gestante, ele abrange toda a equipe. E isso é um olhar maior, né, que a psicologia obstétrica traz como instrumento, que eu digo maravilhoso, para a atuação do profissional. Eu li alguns textos, inclusive publicados, que falam sobre a questão da síndrome do burnout relacionada aos profissionais que atuam com obstetrícia. Sim, sim. Existe isso realmente. Então, porque quando as pessoas falam de violência obstétrica, elas normalmente o que você vai encontrar é um olhar ao profissional que está sendo agressivo. Sim. Na verdade, aquele profissional, ele sofre muita pressão, né, da instituição, da situação, ele tem que salvar aquele bebê que está ali, sim, né? Então, ele precisa dar um jeito. Então, muitas vezes, ele toma uma atitude agressiva, nem se dando conta que está sendo agressivo, sim, né? É extremamente desgastante essa área para os profissionais. A gente tem uma pesquisa que mostra claramente o nível de estresse que esses profissionais ficam é altíssimo. Sim. Né? No serviço público, então, porque você tem falta recursos, né? Falta condições mínimas para você trabalhar, sim, você tem pressão, você tem uma demanda alta e você quer salvar. As pessoas que estão ali estão por amor, elas querem salvar. Né? Então, muito do que a gente pensa que é uma violência obstétrica, na verdade, o médico, a enfermeira, eles são vítimas de um sistema também. Sim. Né? Então, a psicologia obstétrica, ele tem esse olhar no todo, porque se você não cuidar desses profissionais, eles não podem ter uma atitude adequada também com aquelas pessoas, com aquelas grávidas, com aqueles casais. Sim. Né? Então, e como eu estava falando, a psicologia obstétrica, embora ela tenha vindo do modelo de preparar para o parto, secundariamente prepara para o parto, claro. Né? Mas não é o objetivo primeiro. Sim. O objetivo primeiro é desenvolver recursos para você enfrentar de uma forma adequada todo o processo de maternidade e paternidade. E como a Magda falou, sempre incluindo este homem. Porque quando o pai não está presente, você tem complicação obstétrica, você tem depressão pós-parto, você tem pré-eclâmpsia, entendeu? Sim. Porque assim a gente parte do princípio do estresse. O estresse pode desenvolver qualquer doença. Aquela mulher grávida, estressada, ela faz cardiopatia, ela faz hipertensão, ela faz diabetes, ela faz prematuridade, entendeu? Sim. Quando você traz esse homem, como a Magda falou, você minimiza o estresse. Então, já a presença desse pai nesse processo todo, já é o início de uma coisa que eu acho super importante, que é a rede de apoio também. Que esse casal, que essa gestante, deverá ter no pós-parto. Né? Isso também facilita com que este pai fique exatamente desenvolvendo a paternidade dele ali naquele momento, né? E outras pessoas ajudando em coisas do dia a dia, né? Na relação da casa, das crianças, se tem filhos anteriores, etc. E esse pai, ele precisa vivenciar isso, porque ele vai ser pai aonde ele estiver. Sim. Se ele sai desse movimento, se ele estiver em outro lugar do mundo, ele continua sendo pai desta criança. Sim. E que vivência que este homem tem ou levará para a própria vida, se ele não teve, se essa esposa, por exemplo, se essa companheira não deu esse espaço. Sim. Então veja que o olhar só, nesses anos todos, não é só para a mulher, né, e para a equipe, é para esse homem que hoje ele está cada vez mais querendo interagir, né, e nada com
Acho que a nossa atuação do pré-natal psicológico, ela facilita isso, né? Enriquece, inclusive, essa relação. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.